Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai trazer uma comparação aqui dentre três fundos imobiliários do setor de shoppings. Então, se você tem o VISC11, o XPML11 ou o HCML11, você não pode sair daí, fica ligado. Ou se você está procurando um fundo imobiliário de shopping para comprar, é bom ver esse vídeo também. Vamos para a tela aqui para a gente não perder mais tempo. Então, em relação ao tamanho, né? Tamanho é documento, para você é importante fazer parte de um fundo grande, robusto? Então, dentre esses três, a gente vê que todos eles têm um tamanho considerável, né? O HSML11 já tem 1 bi 470 milhões, o XPML tem 1 bi 800 milhões, mas o que tem maior patrimônio líquido aqui é o VISC com 2 bilhões e 32 milhões. Então, medalhinha de ouro para ele. Em relação ao desconto, em relação ao VP, né? VP seria esse valor patrimonial que indicaria, em tese, se um fundo está barato ou não. Então, a gente tem, e aqui no caso, quanto mais barato, teoricamente melhor. XPML11 com 95,45%, o HSML11 com 83,70% e o VISC com 87,33%. Então, o mais barato nesse caso aqui é o HSML11. Isso aqui também está um pouco correlacionado com a questão da alavancagem do fundo. O HSML11 é o mais alavancado, o VISC também está bem alavancado, e o XPML apresenta a menor taxa de alavancagem, o que não é por acaso, né? Não é só isso que justifica, mas com certeza é um fator importante. Então a gente vai agora ainda na questão de tamanho do fundo, né? Para o número de cotistas. Isso aqui é importante, porque numa eventual captação, né, no mercado, uma necessidade de acessar o mercado, você ter uma ampla base de cotistas é importante, pode fazer diferença. Então a gente vê que o HSML11 tem 124 mil, o XPML11 264 mil e o VISC11 com 212. Então, o que tem o maior número de cotistas aqui, a base mais ampla, é o XPML11. E aqui a ABL própria, né, a área bruta locável, a gente tem aqui no XPML11 142 mil, no HSML 191 mil. Aqui a gente já considerou a aquisição do Uberaba Shopping, né, embora não tenha entrado no resultado ainda do último relatório. Para fins de ABL própria, né, a gente já pode considerar e dar uma força aí incorporando o Uberaba Shopping. E o VISC aqui tem mais de 220 mil metros de ABL própria, então medalha nesse caso para o VISC, tá? Aqui a gente vai para alguns indicadores operacionais, tá? Tem vários, é importante que você leia o relatório, mas aqui eu escolhi a taxa de ocupação, que seria o equivalente, né, à taxa de vacância lá do setor de lajes, e aqui, quanto maior a taxa de ocupação, em tese, melhor. Então, a gente tem o XPML com 96%, o HCML com 95% e o VISC com 92%. Então, nesse caso, a medalha vai para o XPMOL novamente. A gente vê que ele está bem próximo, né, do HCML e o VISC está um pouco atrás, o que pode indicar a qualidade dos ativos do fundo. Outra questão muito importante, que teve bastante variação, né, durante a pandemia e o lockdown, etc., foi a inadimplência. E aqui nesse caso, quanto menor, melhor, né? O XPML tem 0,9, o HSML11 com 2,4 e o VISC11 com 1,8. Então, nesse caso, a menor inadimplência é do XPML e ele ganha novamente nos indicadores operacionais. E aqui também você precisa ter atenção em relação ao desconto, né, que os fundos estão dando, que também vai influenciar na inadimplência e também reflete um pouco a qualidade dos ativos, né? Então, em relação à diversificação, eu escolhi aqui dois aspectos. O primeiro é o número de ativos, né, que tem esse fundo, que seria o número de shoppings ou a participação em determinados shoppings. O XPML tem 15, o HCML11 tem 7 e o VISC tem 19 ativos dentro do fundo, se mostra mais diversificado aí. Lembrando, tá, gente, que o VISC ele começou em outubro de 2017, o XPML em dezembro de 2017 e o HCML
em agosto de 2019. Então, logicamente, o HCML ele tende a ter menos ativo até pelo menor tempo no mercado, né? Em relação ao número de estados, né, que também é importante, não só a quantidade, mas aonde fica localizado esses ativos. A gente tem o XPML presente em 6 estados, o HCML em 5 e o VISC em 12 estados, sendo com certeza o fundo de shopping mais diversificado é o VISC, embora eu acredito que todos eles apresentem algum grau de diversificação, tá? Mesmo o HCML tem presença em vários estados que não são tão óbvios. O XPML tem uma concentração maior em São Paulo, mas também tem shoppings espalhados pelo Brasil. Então, o VISC ganhou mais uma na diversificação. Então, a gente vai para o que o povo gosta agora, né, que são os rendimentos. Aqui eu considerei o dividend yield dos últimos 12 meses. O XPML está pagando equivalente a 8%, o HCML 11 é 8,6% e o VISC 7,7%. Então, medalha agora para o HSML 11. Já em relação ao valor por cota absoluto, né, a gente sabe que o mais importante é o dividend yield, logicamente, mas aqui nesse caso também o VISC, que é o que está pagando em valores absolutos 70 centavos por cota, enquanto o HCML está pagando 0,65 e o XPML 0,68, isso baseado no último relatório, né? Então, quadro de medalha geral, o VISC ganhou 5 medalhas, o XPML 11 ganhou 3 e o HCML 11 ganhou 2, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, você tem que ler o relatório gerencial, tem que entender o que está por trás desses números, tá? Então, se você gostou, deixa um like aí, escreve no comentário qual o seu feed shopping preferido e por hoje era isso mesmo, tá? Abraços.